Olá, mais um Edifique chegando. Que alegria estar aqui comigo, Márcio Guedes. Tudo bem, Opa, Márcio? tudo bom, Adriana? Tudo certinho. Maravilha. Conosco também a Elaine Graber. Tudo bem, Tudo Elaine? bem, prazer estar aqui. Prazer, obrigada por você estar aqui. A Elaine é mãe, é esposa, é profissional e está aqui conosco para compartilhar um pouquinho do seu processo de tratamento contra um câncer, Isso mesmo. né? E um processo de muita fé, né, Elaine? Verdade. Eu queria que você contasse, antes de tudo, né, quem é a Elaine, né, antes do câncer, porque eu acredito que são pessoas diferentes agora, né, Sim, Elaine? com Não tem certeza. como ser igual, né? Não tem. Então me fala um pouquinho da Elaine antes disso. A Elaine, antes do câncer, era a típica mulher da atualidade, né? Da moderna, né? Mãe, esposa, profissional, trabalha fora, que cuida da casa, do marido, né? Do filho. E aquela mulher também, que eu acho que é muito comum de nós mulheres, né? Que na atualidade, com essa autonomia de trabalhar e tudo, e muito controladora, né? Assim, de ter controle das coisas, né? Não de controlar as pessoas, mas de ter controle do tempo, de precisar da previsibilidade, de precisar de ter o controle da situação, né? Então, acho que quando você recebe esse diagnóstico e é meio que o seu chão, né? Você perde o controle de né? tudo, né? Você não tem controle. E aí você é obrigada a se ver nesse lugar de vulnerabilidade, né? E de entregar o controle das coisas para o único que pode fazer algo ao seu favor, né? Então, acho que isso vai ser diferente, né? Já tem sido diferente desde o início do tratamento, porque você realmente é obrigado a perder esse controle, né? Sim. Que a gente não tem mesmo, não tem, né? E aí você vê que realmente você não tem controle da situação das coisas. Então, a Elaine de antes era aquela que desestabilizava muito facilmente quando alguma coisa saía fora daquela rotina previsível dela. Não que não tem que se ter rotina, a rotina é excelente, né? Mas quando você vira escravo dessa rotina, né? Quando te faz mal quebrar por uma eventualidade, aquela rotina, e você desestabiliza, você precisa buscar esse controle de novo de outra forma, né? Sim. E eu acho que essa jornada tem trazido, me deixado experimentar esse outro lado, de que é viver num descanso, numa dependência do Senhor, e saber que assim, não tenho controle de nada. E não adianta eu lutar, né? Eu tenho que descansar no Senhor. Eu queria que você falasse, né? Quando que foi esse diagnóstico, né? Como foi? O que exatamente, né? Qual o tipo de câncer que você tem? Então, o meu câncer é um câncer de mama, né? Estava, né? Localizado na mama esquerda. E, de verdade, eu nunca fui uma mulher de fazer o autoexame, né? Por mais que tenham campanhas, né, que incentivem as mulheres a fazer o autoexame em casa, eu nunca fui de fazer, na verdade. Porque eu faço mamografia desde os 35 anos. Minha irmã do meio, ela tem uns nódulos no seio já há muito tempo, mas são nódulos benignos, né? Então, como nós tivemos a mesma obstetra, né? E ela já tinha atendido anteriormente minha irmã. Então, quando eu acabei de ter meu filho, passou alguns meses que a gente teve que fazer os exames de rotina, ela falou: Elaine, eu já vou pedir para você a mamografia, visto que tem um histórico de nódulos na sua irmã. Então, desde os 35 anos, eu faço anualmente mamografia, ultrassom, os exames de rotina, e nunca teve nada. E o ano passado eu estava com meus exames em dia, né? Eu tinha feito todos eles em março e não tinha nada na mamografia ou na ultrassom que indicasse alguma suspeita de alguma coisa errada. Mas em julho, engraçado assim, foi tomando banho, né? Eu me toquei. Que é o que eles falam mesmo, né? No banho. É o autoexame. Né? O autoexame. E aí eu fui me tocar e percebi que estava ali um nódulozinho que não estava até então, ou pelo menos eu não havia percebido. Então, como eu também já estava no processo de pré-menopausa e às vezes tinha mês que meu seio dava umas inchadinhas, um pouco dolorido, eu falei assim, eu acho que algum ducto que inflamou, vai passar, vou esperar passar, né, o mês. E o mês de julho a gente já estava esperando as férias, né, a gente já tinha agendado de passear. E aí eu descobri ali no toque, falei assim, eu não vou falar nada, não.
Eu fiquei quieta, não comentei nem com o marido. Falei assim, vamos viajar, não vou estragar a viagem com preocupação, né? Quando voltar, eu marco o médico e a gente vê o que que é. Então, voltando, eu marquei uma consulta com a mastologista, levei todos os meus exames daquele ano e até do ano anterior para ela ver, se certificar que realmente não havia nada suspeito ali. Então, ela fez o autoexame lá também, né? Tocou e falou assim, realmente, é palpável. Vou pedir para você uma ultrassonografia, não vou pedir a mamografia de novo, porque ela é recente. E foi, acho que, final de agosto, quando eu voltei com o resultado da ultrassom, ela falou assim, olha, é suspeito, né? Nossa. E aí, aquela palavra, assim, é suspeito, me tirou, né? Do eixo, né? Sim. E ela falou assim, ele é suspeito por 2 motivos. Ele tem uma forma irregular, parece uma pipoquinha, se fosse esférico, a chance de ser benigno era muito grande. E ele tem um crescimento rápido, porque em março você não tinha nada, nós estamos em julho, né? Você descobriu em julho, estamos em agosto, e ele está com quase 3 centímetros, o seu nódulo. Meu Deus, gente, né? que loucura, né? 3 centímetros. Então, assim, é um crescimento muito rápido. Sim. Então, eu lembro de ter saído da consulta e sentei no saguão. Na ocasião, meu marido já estava sabendo, né? Eu esperei passar as férias, a gente viajar para contar. E de que sabia mesmo era assim, meu esposo, uma amiga minha e umas 2 pessoas do meu trabalho, que eu tive que notificar porque eu estava saindo muito para fazer exames, né? Então, assim, daqui a pouco as pessoas vão perguntar, o que está acontecendo? Que todo dia você sai tá mais indo em cedo, entrevista. né? Sair cedo para consulta, né? E, querendo ou não, as pessoas perceberam também uma certa introspecção minha no trabalho, porque, querendo ou não, você fica preocupado, Sim. né? E ali ela já me deu a guia para fazer a biópsia e falou, faça com urgência, né? E aí, tudo quando fala assim, olha, é suspeito, faz com urgência, você já fica, né? Já fica assustado, né? Então, naquele dia, foi um dia que eu vivi aquele luto, né? Da palavra suspeito, né? Então, naquele dia, eu falo assim, eu conto que aquele dia parece que eu tinha decretado a minha morte, né? Só com a palavra suspeito. Então, eu saía dali e eu não sabia para onde eu ia. Eu não sabia se eu voltava para o meu trabalho, se eu ia buscar meu filho na escola, se eu voltava para casa para chorar. E fui andar. Você na estava rua. sozinha? Estava sozinha, fui andar na rua. E os pensamentos que passavam, assim, falei assim, eu não vou mais andar na rua, eu não vou ver mais isso, eu não vou mais buscar meu filho na escola. E eu já comecei a pensar, de fato, na morte. Falei assim, vou morrer, né? Se for câncer, eu vou morrer. E eu consegui a biópsia daquela mesma semana, praticamente, para fazer. Aí meu marido me acompanhou. E acho que a fase mais difícil foi da espera, né? Porque eram 21 dias até sair o diagnóstico, né? Sair o resultado. Então, esse tempo de espera, ele foi muito sofrido, né? Eu imagino. Porque quando você tem uma suspeita de um câncer, tudo que você quer é resolver logo aquele problema, né? Mas, enfim, hoje em dia a gente pega resultado pela internet, né? No dia 20 de setembro, eu recebi a notificação que já estava disponível, abri e vi o nome, carcinoma mamário invasivo. Falei, meu Deus, só o nome invasivo, você já... Mas, por incrível que pareça, naquele dia que eu vi o diagnóstico, eu não fiquei desesperada. Né? Eu falei assim, pronto, agora eu sei o que eu tenho. Agora eu preciso saber como é que eu trato isso daqui. Então, tinha uma amiga, né, minha, lá de Poá, que ela, em 2009, passou pelo processo de câncer de mama, hoje está curada. Falei, eu vou mandar mensagem para ela e ver o que ela me orienta, né? Então, a gente foi conversando e ela foi dando orientação. Falei assim, olha no seu convênio, qual hospital que atende, vai, vê se esse atende. E aí, eu fui trabalhar no dia seguinte, comentei. E as meninas falaram assim, não, liga agora para lá e vê se você já marca. E aí tinha um encaixe para o mesmo dia, à tarde. Então, foi a minha primeira consulta com o mastologista do Hospital do Câncer de São Camilo, né? Que é o IBCC. E ele tinha poucas coisas, né? Em mãos. Então, ele falou assim, olha, eu preciso do histoquímico, eu preciso de mais exames de imagem. E aí, o mês de outubro todinho foi correndo atrás de exames, né? Exames que eu falo que são invasivos porque todos com contraste, é furado, né? Fura na veia, passa por equipamentos. É bem sofrido, né? Sofri demais. E o medo, né? Porque, assim, nessa investigação, e o medo de que achem câncer em outro lugar. E o medo que já esteja em metástase, né? Então... Você vê, né? A nossa mente vai lá na frente, Vai né? na frente. Por mais que você queira ter um pensamento mais tranquilo, mas você vai pensando nessas possibilidades e o medo vai
vai sucumbindo, né? Mas em todas as vezes eu não deixei de chamar as verdades da palavra de Deus para toda essa situação. Eu conto que cada equipamento, porque para ajudar eu sou claustrofóbica, né? É Então, mesmo? Nossa. Puxa para entrar vida, como é naquelas que você máquinas de fazia? A tomografia. máquina de tomografia Você gelada tomava ali, algum fria. Não, mas sossega-leão? assim, graças a Deus, assim, eu aplico muito a técnica de respiração, né? E fecho os olhos e respiro e vou imaginando outras situações Meu ali Deus, olha, você teve e que vencer isso vencer isso. também. Então, eu recitava. Do momento que eu entrava em todos esses exames, do momento que eu saía, eu ficava recitando mentalmente os Salmos 23. Né? Nossa. O versículo 1 e o 4. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque eu falei, eu não sei que resultado vai sair nesses exames. Assim, mas eu não vou temer, o Senhor está comigo. E graças a Deus, todos esses exames, o cintilografia, tomografia óssea, não deu nenhum câncer em outra parte do corpo, Amém, né? graças a Deus. Então, ali a gente focou mesmo na questão do câncer mamário e até fechar mesmo o protótipo de tratamento, né? O protocolo de tratamento, que inicialmente ia começar com cirurgia, depois o meu médico achou melhor começar com a quimioterapia. Eu não ia me livrar de nenhuma das situações. Se eu fizesse a cirurgia primeiro, eu ia ter que fazer a quimioterapia depois. Fazendo a quimioterapia, eu teria que fazer a cirurgia de qualquer forma, mesmo que o tumor viesse a desaparecer, né? Então, eu sabia que eu tinha aí uma jornada, né, para seguir, que eu ia precisar de ter muita fé para passar bem pelo processo, né? Que o meu maior desafio era passar por um processo de uma maneira leve, né? Assim, o assunto é difícil, é uma doença que traz muito tabus também, né? Sim, Atrás, quando você comunica o câncer para as pessoas, elas já no imaginário já vem assim, é morte, né? Já vem a sentença, né? Mas a gente sabe que hoje em dia não é assim, né? A gente tem aí a medicina muito bem avançada, né? E lógico que tem casos e casos. E o meu caso, eu tinha certeza, assim, não achou câncer em nenhum outro lugar. Assim, eu tenho muitas coisas a meu favor, né? Para focar nesta cura. Então, acho que me apegar principalmente à palavra de Deus e fortalecer a minha fé tem me sustentado durante todo esse processo. Elaine, me conta, até agora nós estamos antes do início da primeira quimioterapia. Sim. Daqui a pouco você vai contar pra gente. Me conta o seu estado emocional até esse período, porque tem que ter um cuidado muito especial com isso, né? A gente sabe muito bem sobre isso, eu passei por um processo parecido com esse. Como você se enxergava nesse momento? A família foi importante, a base da família foi importante. Como que a Elaine estava no estado emocional? Olha, a gente busca, né, assim, um equilíbrio, até porque quando você você tem filhos, você é mãe, né, você busca esse equilíbrio de todas as formas para proteger o seu próprio filho, né? Mostrar força, exatamente. né? E ele não sabia de nada. Eu e meu marido conversamos, né? Que a gente só contaria para ele quando a gente teria o diagnóstico fechado, mas principalmente fechado como que o tratamento ia se seguir, né? Então, você vê, eu detectei lá em julho, fui contar para o meu marido depois da viagem, praticamente já era em agosto, e a família mesmo, eu comecei a comunicar só depois que eu peguei o resultado da biópsia. Até então, ninguém da família estava sabendo, né? E nós quisemos poupá-lo, né? Então, acho que o fato até de eu vir já fazia também, já tinha feito terapia, estava vindo de um processo de terapia, né, por outras questões, e você se aprende a ter um autoconhecimento também. E é aquilo que eu falei, a palavra de Deus, ele é o alicerce, né? Então, manter, assim, aquele vínculo de oração mesmo com Deus e de se tornar vulnerável. Então, eu achei meu caminho de vulnerabilidade, que assim, quando meu filho estava em casa, eu não podia mostrar aquela fraqueza nesse momento, porque ele não sabia. Quantos anos ele tem? Na época, estava com 10, está com 11 agora, né? Então, acho que você ter as verdades da palavra na sua mente e ter essa predisposição de derramar sua vulnerabilidade diante do Senhor ajuda muito. Mas ajudou muito a rede de apoio de amizade, né? Então, mesmo não morando perto, essa minha amiga de 21 anos de amizade, que foi uma das primeiras a saber, tá sempre conversando, trocando, né? Procurar outras mulheres que também estavam passando pelo mesmo processo para conversar. Isso termina ajudando também, né? Nesse processo
emocional. Mas é claro que a gente Você acabou vive... construindo uma rede de apoio, né? Isso. Ela não se fechou, Ela não né? se fechou, que é esse o grande perigo, se Sim. fechar. Porque E eu aí, acho que até piora, né? Piora. E até hoje, assim, quando as pessoas, né, querem perguntar, elas ficam meio assim, falam assim, você tem algum problema de falar a respeito? Eu falei, não tenho problema nenhum, porque eu achei nisso de falar a respeito uma forma de me curar Sim. emocionalmente, né? De Olha. me trazer bem-estar. Não me traz constrangimento falar sobre o processo, nem sobre a doença, né? Uhum. Não me traz constrangimento e nem dor, apesar de que, assim, a gente chora porque a gente é ser humano, né? A gente tem medo. Tem dia que a gente é mais Sim. borocochô. Exatamente, a gente tem medo do desconhecido, né? Então, todos os medos, até começar o tratamento, permearam, sim, a minha mente, né? Até hoje, né? Tem dias que eu não que eu acordo assim mais vulnerável e eu falo assim, Deus entende, né? É. Sim. Deus entende, assim, e eu não tenho que ser forte o tempo inteiro. É Exatamente. verdade, gente. Eu não tenho que mostrar que essas coisas não me atingem. Eu acho que não seria normal se essas coisas não me É atingissem, verdade. né? Eu acho que se tornar vulnerável, aceitar as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade, é importante durante esse processo. E falando do seu filho, né? Como que é falar sobre isso para uma criança de 10 anos? Então, essa foi uma das coisas que mais me preocupavam, né? Do momento que a gente soube e como iria falar com ele. Então, na verdade, lá para agosto, quando eu passei já na consulta, que ela falou que era um nódulo suspeito, eu comecei já a ministrar na vida dele e prepará-lo, sem que ele soubesse. Então, a gente já tem uma rotina em casa de que eu levo para a cama, leio a Bíblia com ele, oro com ele. E aí eu comecei a falar assim, olha, mamãe passou por uns exames de rotina e foi achado um nódulozinho no seio da mamãe e vai ter que tratar. E até então a gente achou que ia começar pela cirurgia. Falei assim, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, tá? Para tirar esse tumorzinho. Aí, na ocasião, muito recente, a mãe de um amiguinho da escola dele tinha passado por uma cirurgia para tirar uns cálculos benignos, né? E aí eu falei assim, olha, a mãe do seu coleguinha passou por uma cirurgia semelhante, ela tá bem, você vê, ela tá bem. Aí ele, mãe, tranquilo, a mãe dele tá ótima, vai dar tudo certo, né? E, principalmente, a minha preocupação era de que quando viesse mesmo ter que contar para ele tudo que nós iríamos enfrentar, que ele não duvidasse da bondade do Senhor. Então, eu via assim, a cada noite eu levava com ele uma palavra antes da oração, assim, olha, Álvaro, Deus é bom, né? Assim, coisas ruins também acontecem com os filhos de Deus. E ali Olha, você foi introduzindo intencional, na né? palavra, né? E já colocando ele. E ele disse que nem lembra disso, né? É mesmo. E eu orava muito, assim, Deus, assim, não deixa meu filho, nem eu, né? Assim, não me deixa duvidar do seu cuidado, do seu amor por minha vida, pela vida da minha família, né? Que o Senhor permitiu isso, mas que eu não duvide jamais de que o Senhor vai passar com a gente, né, em todo esse processo. Então, já vim trabalhando na vida dele isso, né? E quando a gente soube que ia começar com a quimioterapia, no finalzinho de outubro, aí eu conversei com meu marido, falei, olha, não dá mais para esconder dele, porque como vai começar com a quimio, a médica, quando eu passei na consulta com a onco, e ela me mandou para a enfermeira conversar a respeito de como seriam as químios, e aí naquele dia também foi bem difícil, né? Porque aí ela começa a ler para você, olha, você não vai poder... Todos os processos. Todos os processos. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, verdura, fruta só dentro da sua casa ou na casa de alguém que você saiba que higienizou devidamente, não compra fruta cortada, carne crua. E até aí você estava ouvindo. Daqui a pouco ela falou assim, olha, seu cabelo vai cair, sua sobrancelha vai cair. Nossa. Nós temos aqui, você pode passar com assistente social para ver onde pega peruca, lenço, não sei o quê. E aí eu literalmente apaguei naquele Você nem momento. conseguia processar Não, o que ela eu vi que meu olhar ficou distante, que é típico de quando... assim, Tipo aqueles filmes, né? Olhar eu a voz fiquei, lá no eu fundo. ouvia a voz, mas assim, meu marido lá prestando atenção e olhava um ponto fixo assim à frente, mas eu não estava mais ouvindo realmente ela, né? E naquele momento eu vi uma imagem da cruz mesmo. E aquilo falou assim, olha, mesma coisa, né? Se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Falei, porque, né, assim, é difícil, né, você receber todo esse tipo de informação. E aí, eu estava certo que a primeira quimio estava prevista para 8 de novembro, eram mais ou menos uns 10 dias, 15 dias antes disso, um pouco mais. Eu falei, tá na hora de contar para o Álvaro, né?
Aí eu lembro que eu busquei ele na escola, meu marido não queria que eu conversasse com ele quando ele chegasse da escola, com medo de ele não conseguir dormir à noite. Mas eu queria ter essa conversa que fosse só eu e ele, né? Falei assim, e nesse dia meu marido estava trabalhando à noite, falei assim, mas eu preciso que essa conversa seja eu e ele. Eu já estava me sentindo mal de estar escondendo isso dele. Apesar de ser uma criança de 10 anos, ele era uma criança muito esperta, né? Falei assim, ele vai me cobrar se eu esconder mais tempo dele. E aí eu chamei ele e contei, né? Falei, olha, você lembra que a mamãe falou do nódulo e tal? Então, na verdade, é um câncer, né? E aí ele chorou bastante, porque naquela final de semana antes, já estava em comemoração do aniversário da igreja, que o coral se apresentou, e a Karina estava no coral, ela estava sentada, estava com lenço, e a gente sentou bem de frente, e ele ainda não sabia nada a meu respeito, e ele perguntou por que ela está cantando sentada, por que ela está com lenço na cabeça. E aí eu contei para ele, assim, rapidinho antes de começar o culto, e aquilo já me apertou, aquele culto eu chorei muito, porque eu falei assim, logo sou eu que vou ter que dar essa notícia para ele. Então, ele já tinha uma visão do que ele ia esperar, porque ele tinha visto, né? E a gente chorou muito, eu e ele, mas nós nos abraçamos, nós oramos juntos, né? E o tempo inteiro eu fui ministrando para ele que Deus estava com a gente e que nós iríamos vencer isso, né? Independente de qualquer coisa, né? E nunca escondi dele a possibilidade da morte também, né? Porque, assim, por mais que o meu prognóstico pudesse ser positivo, a gente nunca sabe. Eu falo assim, a gente sabe, quando você começa o tratamento de câncer, você sabe como ele vai começar, mas você não sabe como ele vai terminar, né? E depois veio a notícia, então, do falecimento dela, de outro irmão. Ele estava aqui no culto quando o pastor mencionou. Então, eu ficava muito preocupada de como que ele iria, né, reagir a isso. Mas, olha, incrivelmente, as crianças nos surpreendem. Tem muito a nos ensinar. É verdade. Sabe, assim, eu aprendi... Tenho aprendido na companhia do meu filho, né? Ele é a pessoa que, quando a gente senta para orar à noite, ele ora todos os dias pela minha cura, né? Eu preocupada, achando que ele ia perder nota, que ele ia ficar desatento na escola. Liguei para a coordenadora para informar. Estava em época de provas finais. Olha lá, aqui, ó. Segura aí, Adriana. E eu tão preocupada, sabe, com ele. E ele de uma sabedoria, porque ele não falou na escola em nenhum momento para ninguém. É mesmo, ele guardou. Guardou, sabe? E aí, outro dia que ele falou assim, mãe, você contou para alguém da escola que você tá com câncer? Eu falei, menina, eles me veem sem, né, sem cabelo lá. Falei assim, eu acho que um amiguinho meu deve ter te visto. Falei assim, por quê? Falei assim, porque ele perguntou assim, Álvaro, eu vou te perguntar uma coisa, não leva mal, assim, todo com jeitinho com ele. Ele perguntou, sua mãe tá com câncer, né? E aí ele assim... Não, fica tranquilo, né? E o amiguinho assim, não, tudo bem, né? Fala assim, não, é que eu a vi e tal. E eu acho que a rede de apoio dele também, né? Porque ele é um grupo de 5 amiguinhos que estão junto desde o pré. Então, assim, as mães, a gente tem o nosso grupo das 5 mães, né? E uma dessas famílias, um casal, eles adotaram o Álvaro. Eles são nossa rede de apoio aqui em São Paulo, porque aqui só está eu, meu marido e ele, os nossos familiares estão todos longe. E desde o começo, eles também foram os primeiros a saber, porque a gente começou a pedir assim, você pode ficar com o Álvaro, pode pegar na escola, eu tenho que acompanhar a Elaine e tal. E eles assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu não queria contar, eu falei assim para o Frank, conta, porque a gente vai precisar deles muito mais vezes, né? Então, que nem ontem o Álvaro já dormiu de quarta para quinta na casa deles, né? O dia que eu tenho químio, o Álvaro vai para a escola já com a mala, fica na casa deles. Eles tratam como filhos, mas sabe? Mas você vê como é importante, né? A rede de apoio. Rede de apoio, ter amigos, rede né? Porque a gente não consegue ser sozinho dar conta. É verdade. E aí, a gente se preocupa muito mais com o filho, né? Com toda a situação, a minha preocupação era com o bem-estar dele. Então, saber que essa família nos adotou, sabe? De uma maneira, assim, tão amorosa, né? Inclusive, até na época, quando a gente começou, que meu marido queria mais uma opinião de outro médico, e... pagamos consulta à parte, e eles disponibilizaram até os recursos financeiros deles, se fosse necessário, assim, o que vocês precisarem. E a gente até brincou no começo, falou assim, daqui a pouco eu vou fazer guarda compartilhada com vocês, né? E o Álvaro se sente em casa, na casa deles, e
E eu agradeço muito a Deus por E te dá uma isso. tranquilidade no Sim. coração, né? Logo no começo, a mãe né, ficava assim, ó, Elaine, o Álvaro tá bem. Eu falei, ó, relaxa. Assim, eu tô em paz, né? Assim, Uhum. relaxa, não precisa ficar mandando boletim toda hora, não, porque eu tô em paz, né? Uhum. Então, hoje já se acostumaram, aí já 6 meses, né? Que eles estão, assim, nos ajudando. E o quanto que isso estreita laços também de pessoas Sim. talvez improváveis. É verdade. Né? Você vê, Deus levanta pessoas que a gente não imagina, né? E assim, e que talvez a gente não tivesse essa proximidade se não fosse por essa situação, É né? verdade, com certeza. Explica pra gente a primeira sessão de quimioterapia, que tipo de quimioterapia você fez. Para quem não sabe, existem 3 tipos de quimioterapia. Conta pra gente a primeira que foi a mais forte, né? É. Então, como o câncer, ele era um câncer, que eu falei, ele é hormonal, né? Ele se alimenta dos hormônios que nós mulheres produzimos, que é o estrogênio e a progesterona. E mas contudo, ele é um tumor que ele é bem receptivo ao tratamento de quimioterapia. Então, eu teria que passar o protocolo 4 quimioterapias da fase vermelha, que eles chamam de vermelha. Né? Que é não vou lembrar os nomes científicos desses medicamentos, que eu iria tomar, eram 4 ciclos a cada 21 dias, né? Então, a gente vai, assim, com o desconhecido, a gente vai com muito medo, né? Tanto que eu tomei a primeira quimio em 8 de novembro, saí de lá bem, né, do centro oncológico. Os 2 primeiros dias eu passava bem depois da quimio. Aí o negócio começava a apertar do terceiro dia até o 10º dia. Nossa. E o que pegava mais era o que a quimio traz no seu corpo, né? Porque ela te traz uma inabilidade de fazer coisas simples do dia a dia. E a gente que está ativa, eu sempre fui ativa, sempre trabalhei fora, cuida da casa, faz a comida. E aí você se dá conta que levantar da cama é difícil, né? Então, eu tinha que deixar meus medicamentos, né? Na fase vermelha, tinha os horários dos medicamentos 2 dias antes da químio, mais 3 dias depois da químio, que eram os remédios de enjoo, né? Para proteger o estômago, os antialérgicos. Então, tinha que estar tudo cronometrado. Cuidar da imunidade. Então, E aí você fala assim, gente, eu não consigo levantar da cama, né? Eu não consigo me levantar. E meu marido tinha que estar trabalhando, então ele ajudava bastante quando chegava, mas assim, eu estava ali sozinha, eu tinha que preparar meu café da manhã, eu tinha que me alimentar. E aí eu percebi que assim, o que eu dava conta? Levantava, eu conseguia ficar 30 minutos de pé fazendo alguma coisa. Aí tinha que passar 2 horas deitada. Aí depois, quando levantava mais 30 minutos, fazia. Hoje a gente ri, mas E aí só você e Deus ali. E aí você fala assim, Deus falando assim, esse não é o momento de você ser produtiva. É o momento de você respeitar o seu corpo e seu limite. Uhum. E é engraçado porque assim, a nossa mente não está atingida. Então, a nossa mente, ela quer dar conta das coisas. Ela quer, vamos lá fazer, eu consigo. E ainda nos cobra, né? Que você consegue fazer, mas o corpo não obedece, né? E eu peguei uma fase bem difícil no final do ano, que estava aquele calor insuportável. Teve dia que minha pressão caiu para 6, né? Meu Deus. E aí, meu marido, eu vou embora para te levar pro médico. Eu falei, não adianta levar pro médico, né? Assim, eu tenho que ficar deitadinho. E aí, deitada, incomodava por causa do calor. De pé, eu não conseguia ficar. Foi bem intenso, mas a pior mesmo foi quando eu tomei a segunda quimioterapia. Como eu tinha passado, teoricamente, melhor, assim, bem, não tinha tido grandes enjoos, né? Eu tinha baixado o apetite, porque o gosto que fica na boca é horrível. Até a água é ruim. É mesmo, muda. Muda. Tudo. Sabor, tudo. O sabor, você não sente o sabor. Perde o sabor da água. Perde assim, paladar. É como quando teve o Covid, né? Que algumas pessoas perderam. Mas é pior porque você fica como se estivesse com gosto de latão na boca. Então, estava muito calor, eu precisava me hidratar. Então, era assim, água saborizada, água de coco. E aí, eu me esforçava muito para me alimentar. Uhum. Aí, na segunda químio, meu marido tinha que ir lá para Poá, resolver umas coisas, que a gente tem um imóvel em aluguel para aquele lado. E levou o Álvaro junto, né? Falei assim, leva. E eu falei assim, não, eu vou ficar bem, tem comida pronta, eu me ajeito. E a químio foi numa quarta, no sábado, de sexta para sábado, me deu uma crise. Eu não sei se já eu estava sentindo falta do filho, e foi a reação da químio, que eu achei que se eu dormisse eu ia morrer.
Nossa. Deu aquela falta de ar, e aí eu mandei mensagem para ele, falei assim, você volta hoje. Eu falei assim, Uhum. volta porque eu acho que eu vou morrer. Ah, meu Deus. E aí ele voltou correndo, chegou de madrugada em casa, né, para ficar comigo. E foi, acho que a segunda químio foi a que mais deu efeitos colaterais. A segunda, né? Né, o segundo ciclo, né? Que mexeu muito. Você fazia qual intervalo de uma para outra? De 21 dias. 21 dias. E aí mexeu muito com o meu emocional, né? Porque o cabelo... Você fica feliz, triste, melancólico, Tudo, feliz de novo é no uma mesmo dia. E montanha-russa é de comum emoções. isso mesmo? Os É médicos comum, falam? é Eles já comum. te preparam para Sim. isso, então. Já. O cabelo caiu na primeira químio, né? Então, quando eu passei numa consulta antes do início da químio, a médica tinha falado para mim, assim, olha, Elaine, aconselho, meu cabelo estava assim mais ou menos do comprimento do seu, ela falou assim, eu aconselho se você puder já mudar o seu visual, já deixar o seu cabelo curto. Porque algumas pacientes minhas relatam que quando está curto é menos incômodo no couro cabeludo, porque causa desconforto, causa dor, e quando começa a cair. E eu não ia fazer. Falei, não vou fazer não, né? Mas eu achei por bem fazer essa transição para o meu filho se Aos adaptando, poucos, né? E para mim também me acostumar. Então, na semana da químio, a químio ia ser na quarta, na segunda eu fui, já cortei o cabelo, né? Deixei ele bem curtinho. E a médica tinha dito, Elaine, assim, ó, você vai tomar químio no dia 8, 10 dias seu cabelo vai começar a cair. E um dia antes, eu fui buscar meu filho na escola e falei assim, acho que o cabelo da mamãe vai começar a cair. Ele falou assim, por quê, mamãe? Eu falei assim, eu tô sentindo o couro cabeludo, né, umas pinicadas, assim, né? Fica meio amortecido, né? Sim. E aí eu fui, levantei de manhã, tomei meu café, eu tava mais disposta naquele dia, fui fazer minha atividade física. E na hora que eu fui ao banheiro, quando eu lavei a mão tava um pouco úmida, que eu passei assim, começou a cair. Muito cabelo, né? E eu já tinha conversado a respeito disso com a minha irmã. E ela tem uma amiga da igreja dela que estava com a irmã passando também com tratamento de câncer de mama. E ela falou assim, olha, Helene, quando você quiser rapar o cabelo, eu converso com a Marley, você vem aqui e ela rapa para você, né? E aí começou a cair numa quinta-feira meu cabelo. E eu falei, será que eu aguento ficar com esse cabelo, né, segurando isso até a segunda químio? Mas era impossível. O cabelo caía de uma forma que você não imagina que você tem tanto fio de cabelo na cabeça. Você passava a mão, tomava banho, lavava o cabelo, eram uns tantos, assim, de monte, os tufos. E na roupa, começou a cair na comida, começou, né? Aí eu falei, olha, mandei mensagem para minha irmã, falei assim, tem possibilidade de no sábado a gente já resolver isso, né? E aí no sábado eu fui lá para Mogi, essa amiga, né, que se tornou minha amiga também, foi lá, raspou o cabelo para mim, o Álvaro acompanhou, né? Porque eu não queria, que eu ficava chorando aqui, falei assim, já é traumático, né? Eu já chorei quando eu cortei curtinho, falei assim, aqui eu não tenho nenhum lugar assim que eu corte o cabelo com frequência, que eu tenha intimidade com algum cabeleireiro. Falei assim, eu vou cortar, vai raspar num cabeleireiro com entra e sai de gente. Eu não queria que fosse impessoal, né? Falei assim, é muito íntimo, né? Então Deus preparou até isso, né? Preparou a Marley para ir lá na casa da minha irmã. Então a gente orou. Foi um momento de comunhão. De comunhão. Minha irmã ministrou na minha vida. E ali ela raspou minha cabeça. E essa é uma parte, deve ser muito difícil, né, Elaine? Pra mulher, né? E aí eu tinha me preparado com a questão de comprar os turbantes, os lenços. Eu cheguei a pegar a peruca, né? Que eles oferecem, mas não me adaptei com nada disso. E aí eu falei, eu saía de casa, colocava com medo da reação das pessoas, até que um dia eu falei, quer saber? Eu falei assim, quem tem que se sentir bem com isso sou eu, né? Sim. E assumi ficar mesmo careca, sem cobrir com turbante, lenço, né? E é difícil, né? Assim, não que isso não me atinge, tem dias que muito mais, porque você estava falando das oscilações, né? Então, tinha dias que teve na segunda químio mesmo, quando o Franklin voltou para casa e tudo, ele arrumou o café e eu fui tomar banho, né? E eu me joguei no chão do banheiro. Eu falei, Deus, eu não estou aguentando. Eu falei assim, eu não sei, estou na segunda químio ainda. Eu falei assim, mas eu acho que eu não vou suportar, eu não vou aguentar, né? E ali a única coisa que eu pedia para Deus era assim, não me deixa pecar. Eu falei, eu não quero pecar com os meus lábios, eu não quero questionar, eu não quero reclamar. Eu falei assim, me ajuda, Deus. Eu falei assim, tá difícil para mim, tá muito difícil. Porque você tem que lidar
com o corpo que não lhe obedece, com a sua imagem que não é a que você tinha, que não é a que você gostaria de se olhar no espelho daquele jeito. Então, lidar com com o que você vê, né? De se aceitar como você está agora. Então, são fases... São muitas coisas Muitas envolvidas, coisas, né? né? Todo mundo correndo, construindo, e você ali naquele estado, né? Sim, e assim, você não pode sair de casa, porque você tem que controlar a sua imunidade. Não que não pudesse sair, mas você tem que ter mais cuidado, restringir as visitas, né? Então, esse momento que você é colocado em stand-by é bem difícil. Uma desconstrução, né? É uma desconstrução, mas que é necessário viver, né? É necessário É uma desconstrução para depois construir de novo. Mas eu acho que essa foi a parte mais difícil, foi nessa fase vermelha, foi da segunda, né? Que tudo aconteceu, da penúltima, daí foi também, né? Véspera de Natal, estourou ferida na boca, tudo. A imunidade caiu, feridas na boca. Aí quando você pensa que seu apetite estava melhor, você não consegue comer porque está com a boca toda ferida. Então, acho que eu tive tudo, né? Nossa. Assim, passei por tudo que tinha que passar com essa fase da vermelha, mas tudo fica, né? Você passa, depois que passa, você fala assim, nossa, como é que eu aguentei? Sim. Né? E agora, que fase que você está do tratamento? Quais as projeções? Estou terminando foram 4 das brancas e eu comecei em fevereiro a fase branca, que aí são 12 ciclos, né? Foram 4 vermelhas. 4 vermelhas. E agora está na branca, você inverteu. Isso, aí as brancas são semanais, são toda semana. São 3 meses de branca. Ontem eu fiz minha 11ª branca. Semana que vem eu termino as quimioterapia. Graças a Deus é a última. E quanto às reações de enjoo, perda de apetite, ela é muito mais tranquila. Aí já o que traz, né, de mais dela é o inchaço, né? Que o corpo incha, o rosto, e as insensibilidades nas extremidades das pontas dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés, né? Então, a sensação de que eu tenho que tem dia que eu tô arrastando um saco de cimento em cada perna, né? De desconforto. Por causa da químio, tem hora que você tá com frio, tem hora que você tá com calor, é um cobre, descobre. Tira casaco, coloca casaco. E o humor, assim, é mais estável, mas o que pega é aquilo, né? De você falar assim, nossa, eu tô chegando ao fim, aí você vê que os cabelinhos estão nascendo, você fala assim, ai, tá tão devagar, eu quero ter de novo aquela aparência, eu quero voltar a me olhar no espelho, né? Da forma que eu me olhava antes. E é um trabalhar de Deus diário na minha vida com relação a isso, né? De você se lembrar que a beleza exterior, ela é passageira, né? E o que Deus tem construído dentro de mim é uma beleza que não pode ser alterada, né? Que não pode ser modificada. Sim. Então, você aceitar isso também é difícil, né? Mas é andar mesmo na fé e na confiança. Teve até... acho que foi no comecinho de janeiro, que eu tinha passado o meu dia chorando, porque eu falei assim, como eu tô feia. Mas, como eu tô feia demais. Nada que eu visto combina, nada que eu faço fica bem. E aí, à noite, a gente saiu, porque o Álvaro queria comer pastel. E aí, enquanto a gente esperava, eu recebi um WhatsApp de uma irmã, que é lá da igreja de Ferraz de Vasconcelos, né? E ela trabalha com confecção. E ela falou assim, Elaine, eu estava aqui trabalhando e Deus pediu para eu parar e orar por você. E ele pediu para eu te dizer que você é linda aos olhos dele. Olha só, que cuidado. E você é a filha amada dele. E aí eu falei assim, gente, eu estava exatamente chorando Precisando hoje ouvir por causa isso. disso. E aí você experimentar esses cuidados diários de Deus na sua vida, de que você não está esquecido, de que você não está despercebido aos olhos dele. Que mesmo parece tão pequeno, às vezes você fala assim para Deus, eu me sinto às vezes tão egoísta, Deus, de estar me reclamando assim, né, chorando porque eu tô sem cabelo, porque eu não tô me sentindo bonita. E o Senhor, por mais pequeno e tão fútil que seja isso, o Senhor olha isso com os olhos de amor e cuidado. É verdade. O Senhor se importa, né? Até nisso o Senhor se importa. É verdade. E é interessante porque eu tenho visto que você falou que falar tem te ajudado a curar, Sim. né? E você tem o seu Instagram, né? Para quem até tem Instagram, vale a pena seguir a Elaine. Ela tá como Elaine Graber, né? Elaine Graber. Elaine Graber com H. BH. BH.
E você também agora está indo às igrejas para Isso, dar o seu testemunho. Isso mesmo. Você tem compartilhado no Instagram, compartilhado nas igrejas. Como que surgiu isso no seu coração? Então, logo no começo, quando começou a químio, tudo, e aí a gente vai vendo os pequenos milagres diários, em tudo, desde abrir portas para um convênio autorizar um exame, um procedimento, uma palavra que alguém te manda. E aí é comum, porque isso é cultural, né? A gente encontrar irmãos de igreja, então assim, ver, fala assim, estou orando por você, tenha fé, você vai ser curada, ainda você vai testemunhar a sua cura. E aí eu ficava assim, em casa, assim, e falava, tá, e se a cura não vir? A minha voz não vai ecoar, né? O que eu vivo hoje, que são os pequenos milagres diários, o que eu tenho experimentado de relacionamento com o Senhor nesse período que eu estou afastada do trabalho, estou aqui sozinha em casa, vivendo esse tratamento, ninguém vai ouvir. E aí começou a nascer uma urgência no meu coração de que eu precisava testemunhar o favor de Deus em meio ao sofrimento. Porque muitas vezes a gente olha para um Deus, o Deus da cura, o Deus do milagre, mas o mesmo Deus da cura e do milagre é o Deus do sofrimento. É esse mesmo Deus. E a gente muitas vezes é levado a querer esse Deus que pode te livrar do sofrimento, mas não quer o Deus que te faz andar pelo sofrimento. E eu tinha uma urgência no meu coração de falar que esse Deus que te permite sofrer tem um propósito na sua dor, tem um propósito no seu sofrimento. E aí eu falei assim, mas para quem que eu vou falar? E aí eu tenho muita vergonha de aparecer no Instagram, de fazer vídeo, então era mais com textos, né? E aí eu falei assim, ai Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí, nessa segunda químio, que eu fiquei muito ruim, eu terminei ficando uns dias na minha mãe. Nada como casa de mãe para trazer. De mãe, né? É verdade. Né? E aí, assim, logo que eu notifiquei minha família, enfim, aí, né, meu pai assim, posso falar pro pastor da minha igreja? Que meu pai e minha mãe não são da mesma igreja, né? Minha mãe para a igreja dela. E aí, esse pastor, que é da igreja que meu pai vai, foi meu pastor por muitos anos, né? Eu cresci minha adolescência lá, né? E aí ele soube que eu estava na minha mãe, foi lá fazer uma visita, tudo, né? Lá me visitou. E quando ele saiu, eu falei assim, nossa, acho que ele era alguma pessoa que, se eu conversasse com ele, ele me deixaria falar lá na igreja. Ele me conhece desde, né, de adolescente e tudo. Eu falei, ai, não, Deus, eu não vou pedir isso, né? Falei, pai, assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que o Senhor quer mesmo que eu faça isso? Falei, de repente, o Senhor nem quer que eu faça isso, né? Mas aí, quando foi em fevereiro, ele me mandou uma mensagem convidando eu e minha família para ir no culto na igreja lá, né? Aí ele falou assim, vê qual dia que você pode, eu sei que você está em tratamento, às vezes você não vai ficar, né, você não está bem. Aí eu falei, pastor, essas 2 datas, qualquer uma delas para mim tá bacana, né? Já entrei na fase da quimio branca, tá mais tranquilo, dá para ir. E ele não falou nada. E aí alguma coisa falava assim para mim, pergunta para ele se você só vai como convidado, se ele vai querer que você fale alguma coisa. Eu falei, ai não, daqui a pouco ele vai falar assim, eu convido para vir no culto, ela ainda já está se oferecendo para pegar o microfone. E aí, por um acaso, que a irmã dele trabalha para o meu pai, eu vi nos status lá do WhatsApp o cronograma das datas de comemoração do aniversário da igreja, que era o mês de março, tudo, e que cada data ia ter um preletor diferente. Quando eu olhei lá, 30 de março, Elaine Graber, eu falei, o que é isso? Aí mandei mensagem para ele, falei assim, pastor, falei assim, que história é essa? Eu falei, não, filha, calma, não tem tema não, você vem aqui, deixa o Espírito Santo te usar. Gente, olha só. Mas assim, na minha cabeça eu já tinha a mensagem pronta, né? Eu falei, só preciso sentar, estruturar. E de lá, eu falei assim, nossa, foi uma porta aberta. Aí, um dia conversando com a Elô, que é daqui da IBPV, eu falei assim, você acha o que você acha de eu colocar no Instagram que eu tô disponível para ir? Eu acho que você tem que fazer mesmo. E aí eu fiz. Falei assim, vamos ver no que vai dar, né? E aí nessa, assim, a igreja da minha mãe chamou. Aí eu fui sábado na igreja de um casal que também me conhece desde criança, né? Fui lá, pude compartilhar um pouquinho. Aí, quando o pastor Dimas... Quando surgiu esse convite, né? Desse primeiro convite, que eu fiquei assim, falei assim, eu preciso comunicar ao pastor Dimas, né? Ele, não, vai, né? Falei assim, não, pastor, falei assim, eu não poderia ir sem a sua bênção, sem o seu consentimento, né? Falei assim, porque eu fui pega de surpresa, eu aceitei ir achando que eu ia como convidada, assim, para assistir o culto, participar da festividade, não para falar alguma coisa, né? Então, quando isso começou, eu fui deixando... Sempre que acontece um convite novo, eu deixo o pastor Dimas a par, né? Que bacana. E agradeço muito a confiança dele, né? Porque, querendo ou não,
a gente termina representando a igreja que Uhum. pertence, né? E pela confiança dele de me permitir estar indo e compartilhar um pouco dessa jornada. E de falar, né, que eu coloquei, né, desde o começo que eu descobri o câncer, eu tinha criado uma playlist lá no Spotify, que era assim, o câncer, eu e Deus. E aí meu menino viu, no começo ele não estava ainda muito assim, daí ele falou assim, mãe, o câncer, eu e Deus, né? Daí eu falei, tá bom, vou mudar para a cura, eu e Deus. Mas eu terminei usando esse título, né, para chamar assim, a atenção, que é o câncer, eu e Deus, porque o câncer tem o seu lugar na minha vida, tem a minha parte e tem o que é Deus, né, nessa Sim, parte da sim. história, né? Que eu falo que a minha história ela não é uma história de superação, ela é uma história de milagre. Que eu vejo que se fosse uma história de superação, era eu lutando para superar. A história de milagre é Deus atuando na minha vida É verdade. para superar todas as coisas, Sim. né? E aí eu levo a palavra mesmo, qual é o propósito do sofrimento, né? Porque eu falo assim, é fácil você encher uma casa, uma igreja, se você colocava assim, olha, é noite de cura, de libertação, e as pessoas vêm, são atraídas por esse tipo de marketing, né? E quando você fala assim, não, quem vai falar é uma mulher que tem um câncer. É uma mulher que está vivendo os milagres. Ela ainda não tem um diagnóstico de cura, mas ela professa a cura e ela vive a cura diária. E o que me levou muito, uma das vezes que em casa, orando e nessas fases mais difíceis, que eu orei para Deus, falei assim, Deus, para este câncer, o Senhor tem cura através da medicina. Assim, eu creio que eu estou na mão de bons médicos, de um bom mastologista, de uma boa oncologista, de enfermeiros que me atendem muito bem, respeitosamente bem. Assim, eu creio que, para mim, a cura vai vir através da medicina. Falei, mas eu tenho cânceres na minha alma, que só o Senhor pode curar. Esses cânceres a químio não pode destruir. A cirurgia não pode extrair. E foi um momento muito único com Deus nesse dia, sabe? De eu buscar em Deus, que aí eu desfoquei essa coisa de ficar... Inclusive, em nenhum momento eu pedi para Deus me livrar do processo, de fazer um milagre. Que eu falava assim, se o milagre tiver que acontecer, ele vai ter que acontecer antes de eu começar a cirurgia ou a químio. Né? Assim, eu creio que existe esse Deus. Ele é poderoso para fazer uma cura, para fazer uma cura de milagre que você nem passe por tudo isso. Mas ele também é o Deus que quer te curar no processo. E eu comecei a entender que o processo não tinha tanto a ver comigo, porque eu estava muito preocupada em como eu ia responder às pessoas, né? Que às vezes, assim, tem uns, né? Assim, não é por mal, mas assim, você não tem fé para ser curado. Sim, questiona, Os né? questionamentos da sociedade, né? E aí você fala assim, tá, então quer dizer que se eu não for curada é porque eu não tive fé? E Deus foi me levando por este caminho de eu compreender que existe uma cura muito maior que Ele quer operar na minha vida. Que não é só extirpar o meu câncer na mama, mas é tratar os cânceres que estão na minha alma, né? Que a gente tem hoje aqui medicamentos paliativos para muitas doenças emocionais, mas que Ele tinha um caminho de uma cura que eu precisava delegar para Ele curar, trabalhar. Então, hoje, quando eu levo essa mensagem também, é de dizer que é muito mais profundo um processo do sofrimento. O processo do sofrimento, e você acreditar em Deus nesse processo, é uma cura que é além da cura física. Deus quer trabalhar no seu espírito, quer trabalhar no seu emocional, Ele quer tratar você como um ser integral, né? E eu tenho entendido isso, e é isso que hoje eu tenho buscado muito em Deus, é de que aquilo que eu ainda está em oculto, que às vezes nem eu tenho reconhecimento disso. Assim, o que eu preciso confessar, Deus? Quais pecados que ainda estão guardados dentro de mim? Quais traumas que ainda estão escondidos? Quais áreas que eu ainda preciso liberar perdão, né? Então, eu tenho levado essa jornada muito de me voltar para dentro, sabe? E deixar Deus trabalhar aonde a medicina não tem condições. Então, é isso que eu tento levar também para as pessoas entenderem que o caminhar na dor tem um propósito divino. Você está dizendo, então, que a palavra de Deus diz que Ele mesmo esquadrinha os nossos corações, né? É isso que você está passando, vivendo hoje. Isso, exatamente. Esquadrinhando cada parte do seu coração, e aqui tem uma cura, aqui tem uma libertação, exato. aqui tem um tratamento.
E foi muito isso também que eu passei. E a gente vive todos os dias pela dependência de Deus, né? Sim, Todo dia. todos os dias. Que é aquilo de abrir mão do seu controle, né? Uhum. Porque a gente só entende, porque quando você acolhe alguém de uma situação difícil, fala assim, ai, descansa no Senhor, que vai dar tudo certo, descansa no Senhor. Mas a gente só aprende o que é descansar no Senhor quando você é colocado numa situação de que você tem que abrir mão do seu controle. Falar que descansar no Senhor é fácil, né? Vai passar pelo... E a mesma coisa de falar assim, né? É se regozijar, né? Eu estava ouvindo esses dias, assim, que a palavra ali, né? Filipenses é conhecido como o livro da alegria, né? Uhum. E ele foi escrito dentro de uma prisão. É verdade. Né? Foi escrito em meio ao sofrimento. Você só entende o que é ter alegria em meio ao sofrimento quando você está na prova. Você não entende o que é ter alegria em meio ao sofrimento quando você não está passando pela prova. Sim. Né? E, inclusive, tem uma frase do C.S. Lewis que eu guardei, lendo, que ele fala a respeito do sofrimento, que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a atenção de um mundo surdo. Né? Então, Deus tem maneiras, que nem ontem recebi a visita da pastora Cléo em casa, eu falei assim, não que a minha vida espiritual tivesse ruim, não é isso. Falei, mas talvez Deus precisava desse artifício, usar esse artifício, né? Eu precisava disso, para escutar a voz de Deus de uma maneira que eu nunca tinha escutado antes. Né? Então, eu aprendi que não dá para negligenciar, ou eu estaria desperdiçando o meu sofrimento se eu escolhesse o caminho da queixa, da vitimização, da reclamação, dos porquês. Dos porquês. Por quê, né? Assim, então, eu converso muito com meu marido a respeito disso. Eu não quero entender o porquê. Assim, no começo eu até queria. Falei assim, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Foi alguma alimentação? Foi algum medicamento? O que eu fiz de errado para estar com câncer? Né? Falei assim, não tem ninguém na minha família, né? Por que eu, né? E depois você vai vivendo o processo. E quando você entra, da sua parte, é confiar em Deus. E Deus foi me falando assim, olha, isso não tem a ver com você. Assim, não, você não tem que se preocupar com que resposta você vai dar às pessoas, você não tem que buscar o porquê, porque isso não tem a ver com você. O que você está passando tem a ver comigo, porque é para minha honra e para minha glória. Né? Então, você vê assim, nossa, ter esse tipo de experiência, eu não teria se eu estivesse no corre-corre do dia a dia, se tudo tivesse bem na minha vida, né? Eu não teria esse tipo de experiência. Então, eu acredito que o sofrimento ele tem o propósito de te aproximar de Cristo. Esse é o único propósito do sofrimento. E Deus e Satanás têm propósitos diferentes. Satanás usa o seu sofrimento para te afastar de Cristo. Te deixar lá no chão, né? Na sarjeta, né? E às vezes vem você, tá vendo? Deus não está se importando com você, porque se ele se importasse, não deixaria você estar passando por isso. Mas não, Deus tem um único propósito no sofrimento, que é fazer você se aproximar de Cristo. Né? E eu escolhi esse lado, de silenciar as vozes que vêm para roubar, matar e destruir, e dar a voz àquele que me dá esperança. Né? E eu sou grata, não é fácil. Parece que assim, né, me veio falando assim, nossa, é leve. Não, não é leve. Não é fácil. Eu choro, né? Eu me entristeço, eu fico ansiosa, eu tenho medo, né? Mas eu tenho que Você crer. não se entrega, né? Mas eu tenho que crer que quem começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o fim, independente do desfecho. Eu falo que hoje, né? Hoje eu estou em paz. Que se o Deus me curar, ou se Deus resolver que eu tenha uma vida que, sei lá, eu conheci sábado uma pessoa que há 11 anos ele convive com câncer. E é um câncer de intestino. Ele falou assim, já fiz mais de 100 quimioterapias. Aí ele fala assim, isto é milagre. Porque ele está com câncer ainda. E ele fala assim, nada me falta. Assim, não perdi peso, não me sinto doente. Tenho que dar semanalmente o tratamento. Fala assim, isso é milagre. Né? Fala assim, então, não sei, eu creio na cura, mas se a cura não vir, Deus continua sendo bom. E se Deus interromper a minha vida nessa terra, Deus continua sendo bom. Ele não errou ao me escolher para carregar esse diagnóstico. Amém, amém. Márcio, fala aí, porque eu não vou aguentar. Ele continua sendo bom, aqui. né? Ele continua sendo bom, né? Sim, com certeza. Você é nosso Deus É uma mesmo. lição, né, Elaine, que você tem dado. Em uma das palavras que você deu numa igreja que você me mandou o vídeo, né? Você falou que você tinha essa preocupação do que você passar para o seu filho, Isso. né?
E isso que você está fazendo é um testemunho, né? É porque eu penso muito assim, né? A gente tem que pensar na brevidade da vida, Uhum. né? E uma das coisas que eu fui levada a pensar é que nossa cultura ocidental, ela não discute a morte. A Não. gente A foge gente não está preparado para foge do esse assunto, debate, né? né? Não. Tanto que ao menor sinal de sofrimento, como cristãos, a gente já recorre aos pés de Deus para pedir livramento. A gente Até não, o ateu faz isso. a gente não quer sofrer. Ninguém em sã consciência quer sofrer. Ninguém pede para Deus para sofrer. Isso é Uhum. fato. Mas o sofrimento ele vem como consequência do mundo decaído, né? O pecado entrou no mundo e nós estamos sujeitos a tudo isso, né? E tem alguns sofrimentos que, infelizmente, o próprio ser humano produz, né? Quando você lê lá em 1 Pedro, Paulo falando, né? Pedro falando, né? Que alguns sofrimentos a gente causa eles, né? Busca esses sofrimentos por uma quebra de leis, né? Não adianta, você quer ser saudável, mas você tem uma alimentação desregulada, você vai colher, dia você vai colher colesterol, Não dorme pressão bem. alta, diabetes, enfim, né? O nosso estilo de vida determina também a saúde do nosso corpo, né? Então, mas algumas coisas vêm e você não tem controle disso. E aí eu comecei a pensar na brevidade da vida. Eu falei assim, porque até fechar o diagnóstico, tudo, eu falei assim, eu não sei o que vai descobrir mais. E eu preciso me preparar meu filho para isso. E aí eu ficava pensando assim, Deus, será que eu consegui já passar tudo que eu podia passar para o meu filho para que ele não se desvie dos seus caminhos? Será que eu consegui fazê-lo entender que o Senhor é bom, apesar de toda essa situação que nós vamos enfrentar? E eu pensava muito em que legado eu ia deixar para ele, né? E aí eu assumi esse propósito mesmo, esse compromisso de que ele veja na mãe dele uma mulher de fé, que não está reclamando desse processo, mas que está vivendo diariamente os milagres do Senhor. Porque vai chegar a hora que ele vai ter a sua própria experiência com Deus. Sim. E aí, quando ele tiver sua própria experiência com Deus, eu quero que ele seja capaz de dizer assim, olha, eu posso confiar nesse Deus, porque meu pai e minha mãe confiou e deu certo, né? Eu posso confiar, eu posso andar. E eu vejo assim que muito antes até do diagnóstico, por isso que eu faço que ele é uma criança muito esperta. Ele saiu do banho chorando. Eu estava no quarto dele arrumando as coisas dele, lá para o dia seguinte de aula. Ele saiu chorando e falei, o que foi, Álvaro? Ele falou assim, que eu estava no banho pensando uma coisa, mãe. Eu falei assim, o quê? Que tudo, né? Tudo aqui que a gente deseja tanta coisa nessa terra, mas é tudo inútil, né? Assim, ele tentou explicar do jeito dele. Ele falou assim, como assim, filho? Eu falei, não, a gente precisa das coisas dessa terra. Eu falei, não, eu sei, mãe, mas assim, a gente pede tanta coisa para viver aqui, mas nossa vida não é aqui, né, mãe? Porque a nossa vida é com Deus, na eternidade. Eu falei, é isso mesmo. Assim, a gente não pode desapegar as coisas desse mundo, porque nós não fomos feitos para ser eternos aqui. Nós fomos feitos para viver a eternidade ao lado de Deus. Então, ele já tinha essa consciência antes de tudo isso. Então, isso veio para eu testificar na vida dele, de que nós não fomos criados para viver eternamente aqui. E mesmo que hoje alguém receba uma cura aqui, essa pessoa vai morrer um dia. Sim, ela vai morrer. Ela pode não morrer daquele mal, mas ela vai morrer de outra, ou de velhice, enfim, né? Nós não fomos feitos para ser eternos aqui. Então, acho que eu vejo na vida dele hoje que isso eu tenho conseguido passar para a vida dele, né? É lógico que quando chega de fato, a gente vai viver aquilo de uma forma mais intensa, vai ficar triste, né? Mas de ele entender que tanto a minha vida quanto a dele, nós não fomos feitos para viver uma eternidade aqui. E o testemunho de fé que ele tem dentro de casa, né? Isso Sim. é importante, né? Ele olhar para você, para a mãe, e ver lá, minha mãe passou por isso e está com Deus hoje, firme, forte, e vai passar por outras também que vai servir de testemunho para ele, né? Isso é muito importante. Gente, que lição, né, Márcio? Muito bom, muito bom. Que lição, Hoje Elaine. foi edifique mesmo, hein? Não tem como não ser edificado. A gente vê em você, né? O sorriso, né? Apesar de tudo, o sorriso, a alegria, que é só é Deus, né? Não tem outra... Verdade. Não tem o que falar.
é Deus na sua vida. Então, que você continue abençoando outras pessoas com o seu testemunho. Você que conhece alguém que também está passando pelo mesmo, encaminhe esse vídeo para fortalecer a fé, né? E é isso. A nossa vida é um ajudando o outro, um fortalecendo a fé do outro. Porque tem dia que a gente vai estar mais cabisbaixo, né? Sim. E aí a gente ouve uma palavra dessa... Meu Deus, não tem nem o que falar. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de compartilhar essa parte da história. Eu creio que muito em breve, né, a gente vai poder compartilhar a cura total, amém, né? Nossa. Outra fase da vida. Sim, em nome de Jesus. E é isso, né? A gente aprende a viver um dia de cada vez e celebrar as conquistas de cada fase. Amém, amém. Eu vou terminar Só aqui pra deixar claro, ela tá esperando agora a cirurgia, né? Isso. Vamos... Depois que ela faz a cirurgia, a cirurgia vai ser daqui... Basicamente um mês, né? Basicamente um mês. Tá. Vai fazer a segunda parte com ela, depois da cirurgia. Tem a cirurgia, provavelmente tem radioquimioterapia ainda, né? Tem um processinho longo aí, mas eu falo que já cheguei na metade. Sim. Depois tem um tempo de observação, né? Sim. Uns 5 anos aí de observação. Isso mesmo. Gente, eu gostaria de terminar aqui de uma forma diferente, dando um abraço na Elaine. Obrigada, Viana. Muito obrigada.